Bom dia, minha gente, bom dia. Hoje vou tentar responder algumas perguntas, né? Tem uma amiga minha que me perguntou por que eu não mostro a paisagem, né? Já que eu estou andando na rua, por que eu não mostro a paisagem de onde eu estou passando e tal? Vou explicar o porquê, né? Eu entendo a pergunta, o modelo não é muito bom, né? Então, isso não favorece o público, né? Então a paisagem seria talvez mais interessante. Mas eu não faço isso por quê? Por uma questão meramente de segurança pessoal, né? Não quero que saibam qual é o caminho que eu estou fazendo, onde eu estou indo, né? Que rua que é, que horário que é. Então, é uma preocupação com segurança. Digo isso porque no sábado passado eu postei um vídeo, né, um react, que falava sobre o Kim Paim, sobre o Eduardo Bolsonaro. E para meu espanto, o meu react, né, meu vídeo de react, teve um compartilhamento secreto. Eu não imagino quem foi, mas eu imagino por que foi isso, por que isso foi feito, né? Então, vivemos tempos bicudos, né? Então, seja fogo amigo ou não, é melhor a gente ter uma certa prudência com essas coisas. Bom, mas eu vou voltar a falar, porque a gente vai ter o 7 de setembro, e daqui até o 7 de setembro a gente vai conversar muito sobre essa questão da crise institucional, né, da crise institucional que o país vive, né? Tenho visto alguns analistas de mercado, aqueles mesmos isentões que assinaram a Carta da Democracia, né, que apoiaram o Lula, gente do mercado, né, gente que vive da especulação financeira e tal, né? Esses mesmos cidadãos hoje pressionam para que não se faça o impeachment do Alexandre de Moraes. Qual é o medo dessa gente? O medo dessa gente é que no lugar do Alexandre, o Lula coloque uma pessoa de esquerda, que isso prejudicaria os negócios deles. Mas ora, meu Deus do céu, a atitude deles há 2 anos atrás, apoiando o Lula, iria levar a isso. Então, eu acho que o conservador, o pessoal de direita, raiz, principalmente os que não são isentões e tal, que não tem a sua vida vinculada à especulação financeira, tem que optar pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Porque mesmo que isso gere uma crise institucional, né, mesmo que isso leve à indicação de mais um comunista no STF, mesmo que isso aconteça, isso vai fazer com que essa gente aprenda a não brincar com a realidade, né? A não brincar com coisa séria, né? Então, eu defendo firmemente o impeachment do Alexandre de Moraes. Vou estar lá no dia 7 de setembro para defender essa posição, né? Se isso levar à indicação de mais um comunista no STF, eu defendo, quem me conhece sabe que eu defendo há muito tempo o fim do STF. Então, para mim, um comunista a mais, um comunista a menos, não vai fazer a menor diferença, né? Relativamente à crise institucional em si, né? Algumas pessoas, né, em função do meu vídeo do sábado, me perguntaram maiores explicações sobre aquilo que estava acontecendo. Então eu vou tentar ser didático e sucinto, né? O Flávio Dino, aquele que foi governador do Maranhão por 2 mandatos e que se elegeu senador em 22, o Flávio Dino saiu, né, do Senado, acabou assumindo
a vaga de ministro da Justiça no governo que está aí, né, no governo do descondenado. E ao longo do período aí, ele começou a aparecer demais e os caras resolveram catapultá-lo para o STF. Ele virou ministro do STF na vaga daquele Lewandowski. Pois bem, o Flávio Dino, um cara que não reúne a menor credencial de honestidade, resolveu questionar a honestidade das emendas PIX, né? E suspendeu a liberação dos recursos das emendas PIX. O que são as emendas PIX? É aquilo que a gente chamava antigamente de emenda secreta, né? Emenda impositiva, ela tem diversos nomes, né? Agora eles estão chamando de emenda PIX. Porque o Flávio Dino queria o quê? A transparência no emprego desses recursos. É uma, digamos assim, é uma justificativa legítima proferida por alguém ilegítimo, né? Porque Flávio Dino, no exercício, né, da governança do estado do Maranhão, cometeu diversas impropriedades, né, com o uso das emendas e com o uso das verbas públicas. Então, quer dizer, ele não é a melhor pessoa para julgar esse tipo de problema. E afora isso, né, tem uma questão que é uma questão capciosa, vou dizer assim, né, que trata-se do seguinte: o governo Lula negociou com o Congresso diversas votações e apoios baseados na liberação das emendas PIX. E agora o Flávio Dino foi lá, numa manobra muito malandra, muito marota, e suspendeu a liberação desses recursos e está correndo o risco dos recursos voltar para o orçamento da União para fechar a conta negativa que o governo está gastando muito mais do que está arrecadando. Então é óbvio, né, que o Congresso ficou pé da vida com essa história. É como se eu fosse fazer um serviço na casa de você, sei lá, vou pintar as paredes lá da sala da sua casa, trato o negócio com você, a cor, né, o tempo que eu vou levar para fazer o serviço, o valor e tudo mais. E quando eu termino o serviço, a sua mulher, que deveria me pagar o valor combinado, resolve não pagar, porque ela acha que talvez a marca da tinta que eu usei não era aquela que ela gostaria que fosse utilizada, né? Mas, peraí, eu não tratei com ela, né? Então o que o STF está fazendo é uma jogada de mão para beneficiar as contas do governo usando o dinheiro das emendas que foram negociadas anteriormente entre o governo e os deputados. Então, veja, é um jogo complexo. Em função disso, o Lira, que é presidente da Câmara, e o Pacheco, aquele bunda mole, que é presidente do Senado, resolveram dar encaminhamento numa outra emenda, né, em outras providências, não uma só, né? Uma delas, por exemplo, é suspender a liberação, que já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional, de 1,3 bilhão de reais para a Justiça. Então você vê que eles estão trocando tiros, né? Estão se chantageando mutuamente. Eu vejo isso de maneira muito favorável, né? Porque entre a briga do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário, eu não torço para nenhum deles, eu torço pela briga. Então, eu quero que haja mesmo uma crise institucional que permita a gente derrubar o STF. Ele precisa ser todo derrubado, né? Não é uma questão só de Alexandre de Moraes, não. A instituição em si não tem razão de ser, assim como o TSE também não tem razão de existência, né? São instituições que se especializaram em desenvolver, digamos assim, ações para manter o sistema na mão desses senhores,
Enquanto nós aqui que pagamos nossos impostos, somos escravizados por essa gente, né? Então, vou dar um exemplo disso, né? Porque a pessoa fala, porra, Melati, mas como assim escravizado, né? Sim, nós estamos sendo escravizados. Essa é a verdade, né? Eu vi a Marina Helena numa entrevista agora. Ela disse o seguinte, ela deu um dado assim estarrecedor, né? Que no sistema de subvenção do transporte público aqui da cidade de São Paulo, a gente paga 7 e as empresas entregam 2, ou seja, a gente está pagando 3 vezes mais do que as outras capitais o serviço de transporte público, num serviço que tem cada vez menos usuários e cuja qualidade é cada vez menor. Percebe a gravidade disso? Então, quando eu falo que nós estamos sendo escravizados, né, é disso que eu falo, né? Quando eu faço um react, como eu fiz no sábado, né, falando que eu não aceito a ideia expressa pelo Kim Paim e pelo Eduardo Bolsonaro de que há uma fila e que o Pablo Marçal é um oportunista porque ele furou a fila, eu quero dizer claramente que eu não aceito a ideia da fila. Quem estabelece a fila não são as gangues partidárias. Quem estabelece a fila não são os presidentes de partido. Quem estabelece a fila não são os pretensos candidatos futuros. Quem estabelece a fila é o povo, é o eleitor, é o cidadão, é o munícipe. Então, quero encerrar deixando esse recado claro, né? A direita criou alguns fetiches, né? E não consegue se libertar desses fetiches. Mas é preciso que a gente amadureça. É preciso que a gente amadureça. Quando eu vejo o Pablo Marçal sendo abraçado por diversas lideranças que eu conheço da direita aqui em São Paulo, eu tenho uma esperança muito grande, uma convicção, não é nem uma esperança, é uma convicção muito grande de que a gente está amadurecendo, de que a gente não depende mais de partidos, de lideranças partidárias, de caciques, né? Não depende nem mesmo da liderança do Bolsonaro, né? Porque ele me desculpe, ele indicou o Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes é o cara que a Marina Helena diz que paga 7 e eles entregam 2 e fica tudo certo. Percebe como isso é grave? E eles querem que a gente se mantenha, digamos assim, bonzinhos e educadinhos, sustentando essa gente. Então, esse é o recado que eu queria dar. Dia 7 de setembro a gente vai estar na rua, sim. A gente vai lutar pelo impeachment do Alexandre de Moraes para começar. E eu particularmente, né, quero transformar o dia 7 de setembro num dia da gente discutir as instituições desse Brasil, a começar pelo fetiche, digamos assim, pelo fetiche maior, que é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 é a grande responsável por essa confusão que a gente está vivendo, tá? Então, essa crise que a gente está vivendo era uma crise anunciada. Em 1988, qualquer um poderia olhar os termos daquela Constituição e saber que em algum momento no futuro os poderes da República iam começar a lutar entre si. E é exatamente isso que está acontecendo. E como eu disse, nesse caso aí, nessa luta, eu torço pela briga. Um abraço a todos vocês e vamos que vamos, minha gente. Boa segunda-feira e boa semana para todos.